Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula nós veremos derivadas parciais de segunda ordem. fxx, fxy, fyy e fyx. Essas são as derivadas parciais de segunda ordem. Vou fazer duas derivadas. O que é fxx? Você vai pegar a função f e derivar em relação a x, na sequência, derivar em relação a x de novo. Este x que apareceu aqui é este x que está aqui, e este é este que está aqui. Então, primeiro eu faço esta operação e depois esta. Com a outra notação, nós escrevemos assim. Aparece um 2 ali em cima, um 2 aqui embaixo. E eu primeiro derivo em relação a x, pego a resposta e derivo em relação a x de novo. Vai ser muito importante notar este caso aqui, que é xy, para nós compararmos as notações. Quando eu olho para cá, primeiro eu vou derivar em relação a x. Agora eu pego a resposta e derivo em relação a y. Só que com esta notação, primeiro eu derivo em relação a x e depois em relação a y. Vai ficar o x aqui e o y aqui. O que eu quero falar é o seguinte. F derivada em relação a x e depois em relação a y. F derivada primeiro em relação a x e depois em relação a y. Com esta notação, eu faço isso primeiro e isso depois. Com a outra notação, é ao contrário. Isso primeiro e isso depois. Olha, x, y vai avançando. X, y vai voltando. F, y. Primeiro eu derivo em relação a y, pego a resposta e derivo em relação a y de novo. Com esta notação, primeiro em relação a y e depois em relação a y. Este primeiro em relação a y é este aqui. E depois em relação a y é este que está aqui atrás. Que fica assim. Aqui não tem muito problema, mas tem que ter cuidado quando eles forem diferentes. F, y, x é primeiro em y e depois em x. Primeiro em y e depois em x. Só que com esta notação é primeiro em y e depois em x. Primeiro em y, depois em x, depois em x. Com esta notação eu vou avançando, com esta notação eu vou voltando. Vamos fazer exercícios. Então, primeiro este daqui. Quais as derivadas parciais de segunda ordem desta função? Bom, se eu quero as de segunda ordem, primeiro eu preciso as de primeira ordem. Esta função. Quando eu for derivar isto daqui em relação a x, o y que aparece aqui precisa ser tratado como constante. Quando eu derivo parcialmente em relação a x, o y é constante. Todo y que aparecer aqui será tratado como número, quando eu derivo em relação a x. 4x vezes um número, derivado em relação a x, fica 4 vezes 1 vezes o número. 4 vezes o número. Derivada de 4xy em relação a x. A derivada do x em relação a x é 1. Essas outras duas coisas que estão aqui são números multiplicando. Então, elas é que ficaram. Derivada de y ao quadrado. Isso aqui é em relação a x. Y ao quadrado é número. A derivada de número é 0. Derivada de 2x em relação a x é 2. Vamos tentar de novo. Só que agora eu vou derivar em relação a y. Quando eu pego uma função e derivo em relação a y, o x é constante. Esse 4x é uma constante, multiplicando o y. A derivada de y em relação a y é 1, fiquei apenas com a constante, 4x vezes 1. A derivada de y ao quadrado em relação a y, 2y. A derivada de 2x
Isso aqui é em relação a y. Esse 2x é número. Derivada de número é 0. Mais 0. Agora que eu tenho as derivadas de primeira ordem, eu vou para as de segunda ordem. fxx. Eu pego a derivada em relação a x e derivo em relação a x de novo. Só que a derivada de 4y mais 2 em relação a x é 0, porque não aparece a letra x aqui. Esse y é constante, derivada de constante é 0. F'y. Eu vou pegar a derivada em relação a y e derivar de novo em relação a y. Esse 4x, quando eu derivo em relação a y, ele é constante, tem derivada 0. A derivada de 2y em relação a y, 2, e tem este sinal aqui. Fxy. Eu vou pegar a derivada em relação a x, este objeto, e derivar agora em relação a y. A derivada de 4y mais 2 em relação a y é 4, porque é 4 vezes 1 mais 0. 4. O que é fyx? Eu pego a derivada em relação a y e agora derivo em relação a x. Derivada de 4x, 4. Derivada de 2y em relação a x, 0, porque 2y é um número, quando eu derivo em relação a x. Uma aplicação aparece numa disciplina chamada equações diferenciais. Aqui eu trago a equação de Laplace, que é esta daqui. O que é isso daqui? O problema é o seguinte: eu tenho uma chapa de metal. Aqui está vermelho, aqui está azul. Isso significa que eu tenho, digamos, um aquecedor aqui. Este lado está aquecido, então note que está mais quente aqui e foi esfriando para lá. Esse aquecedor já está aqui há muito tempo, de tal maneira que a temperatura de cada ponto não muda mais. De acordo com as temperaturas aqui na fronteira, nós somos capazes de determinar a temperatura aqui no interior. U é a função que dá para cada ponto xy qual é a temperatura da placa ali. E ela satisfaz esta equação. Você vai aprender a encontrar a função U naquela disciplina que eu falei, equações diferenciais. Aqui eu trago um exemplo. Vamos supor que existe uma certa chapa em que a temperatura é esta daqui. Então, no ponto xy, a temperatura é dada por esta expressão. Vamos apenas verificar que isto satisfaz a equação de Laplace. Ou seja, isto é a temperatura no interior de alguma placa. Depende das condições de fronteira, depende de como é que está o aquecimento aqui em volta. Nós vamos apenas pegar este resultado e verificar que ele satisfaz esta equação. Preciso da uxx e da uyy. O que é a uxx? Bom, primeiro eu preciso derivar uma vez em relação a x. A derivada de e na x em relação a x é o próprio e na x. Esse seno de y ele é uma constante, então ele acompanha multiplicando. Já tem a derivada em relação a x, vou derivar de novo, a uxx. A derivada de e na x é e na x. Esse seno de y é uma constante multiplicando, então ele continua ali. Preciso da uyy. Eu vou derivar em relação a y. A derivada do seno de y é o cosseno de y. Esse e na x é constante, ele continua multiplicando. Tenho que derivar de novo em relação a y. A derivada do cosseno de y em relação a y é o menos seno de y. E esse e na x é constante, que continua ali multiplicando. E eu percebo que quando eu somo este resultado com este, vai dar 0. E na x seno de y, e aqui é menos e na x seno de y, somei e deu 0. Então eu verifiquei que isto é a solução desta equação aqui. A interpretação física disso é que
existe uma certa placa em que a temperatura em cada ponto é dada por isto daqui. Bom, vamos continuar fazendo contas. Então, só para fixar a notação, quais as derivadas parciais de segunda ordem desta função aqui? Só que agora eu vou usar esta outra notação. A derivada parcial em relação a x. Você vai olhar para cá. Toda vez que aparecer y, você vai tratar como número. Derivada de x ao quadrado. 2x vezes um número, continua o número ali. Derivada de e na x em relação a x, e na x. Quero derivar em relação a y. Esse x ao quadrado e esse x aqui em cima são números. Um número vezes y ao cubo, derivada em relação a y. Aqui está o número e a derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado. Derivada de e na x em relação a y é 0. Isso aqui, ó, é a derivada segunda em relação a x. Então é x e depois x de novo. Vou pegar isto daqui e derivar em relação a x. A derivada desse x aqui é 1. Então vai ficar 1 vezes 2y ao cubo. Ó, o 2y ao cubo. Derivada de e na x é e na x. Este objeto significa que eu tenho que pegar a derivada em relação a y e derivar em relação a y de novo. Quando eu derivo em relação a y, esse 3x ao quadrado é constante. Então vai ficar 3x ao quadrado vezes 2y. Que fica, ó, 2y vezes 3, 6y, e ainda tem o x ao quadrado. E aqui, aquele cuidado. Quando eu olho para cá, eu tenho que pegar o que já está derivado em relação a x e agora derivar em relação a y. Eu vou pegar este daqui e derivar em relação a y. Derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado. 3y ao quadrado vezes 2x, 6xy ao quadrado. Eu vou pegar a resposta que eu obtive quando eu derivei em relação a y e agora derivar em relação a x. Eu vou pegar isto e derivar em relação a x. A derivada desse x ao quadrado é 2x. 2x vezes 3y ao quadrado, 6xy ao quadrado. Esta coincidência de respostas é vista em outra aula. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. E é isso daí.